Foi. Olá, bonitos e bonitas, tudo bom com vocês? Reparem que eu não coloquei a data. Por quê? Porque eu não sei quando que você vai assistir a essa aula, né? Estou deixando aqui gravadas dois encontros de UERJ para que vocês possam degustar nas próximas semanas, quando titia estará, enfim, de férias, tá? Valeu a pena, valeu, faria tudo de novo, mas agora eu vou descansar um pouquinho e deixá-los aí com essas aulas gravadas, beleza? Bom, então eu separei algumas questões pra gente resolver do nosso Antígeno UERJ, né? Um material que vocês já estão carregando há algum tempo, né? Já mexemos bastante nele. O UERJ, até que a gente não fez tantas questões, né, ao longo desses encontros. Eventualmente eu posso resolver alguma questão que você já resolveu, afinal de contas, né, a galera que está no gás está fazendo muita questão e não é de hoje, mas a gente sempre tem ali alguma coisa que você não pensou, alguma estratégia para de repente fazer um pouquinho mais rápido, né, ou simplesmente uma nova maneira de enxergar, uma outra perspectiva para você enxergar a resolução daquela questão, que de repente pode agregar valor ao seu camarote. E claro, né, sempre aproveitando as questões também para revisar alguns pontos da teoria, né, algumas coisas que a gente não pode perder de vista para poder fazer uma boa prova, tá bom? Então, ó, só para vocês se orientarem, nesse tempo agora eu vou ficar dentro de um mesmo bloco, tá? Que é aquele bloco com nome equações, inequações, funções, polinômios e números complexos, tá? Então eu tô nesse bloco agora e a gente vai começar na página 96, tá? Eu vou sempre indicando a página aqui para vocês poderem se encontrar com mais facilidade aí no nosso material, tá bom? Então, lá da página 96, eu separei aí as questões 14 e 15 para a gente resolver, tá? Então, ó, questão número 14, uma questão do exame de qualificação de 2018, né? Relativamente recente aí, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão. Na verdade, ela trata aí da parte de divisão proporcional, né? Não é exatamente um tópico que foi trabalhado na minha parte da matéria, mas está aí no meu bloco, então eu vou resolver com vocês, porque é um modelo de questão importante, né? A UERJ gosta bastante dessa parte também, né, de razão e proporção. Na verdade, razão e proporção estão super em alta, né? E praticamente todas as provas de vestibular estão aí com um certo apreço por esse tópico. E sempre tem alguma coisinha que a gente, esse tipo de questão eu sempre erro, né? Mesmo nos tópicos mais tranquilos, ou que tendem a ser mais tranquilos, sempre tem alguma coisinha ali que é o nosso calo, tá? E essa parte de divisão proporcional, muitas vezes pode deixar a galera aí balançada. Então ele fala assim, ó, na questão 14. Uma herança foi dividida em exatamente duas partes. X, que é inversamente proporcional a 2, e Y, que é inversamente proporcional a 3. A parte X é igual a uma fração da herança, que equivale a... Então, ele quer saber, né, em relação ao total. Show? Pessoal, bom, primeira coisa, a gente tem aí algumas maneiras, né, de encaminhar essa resolução, tá? Eu vou te apresentar uma maneira, pode ser que você não goste dela, e aí eu vou falar, bom, mas você que é um pouco mais tradicional, pode fazer assim, assim, assado, né? Não tem gente que vai preferir um caminho, tem gente que vai preferir o outro. Eu vou fazer um e vou comentar o outro, beleza? Bom, primeira coisa é lembrar o conceito de proporcionalidade inversa, tá? Então a gente fala, ele trabalhou só com o inverso, poderia até ter misturado, né? Então vamos recordar o direto também. Então lembra que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o quociente entre elas é uma constante, né? A divisão, a razão entre elas é constante. E quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto delas é constante, tá? Então, teoricamente, como ele falou que x é inversamente proporcional a 2 e y é inversamente proporcional a 3, o que a gente começaria escrevendo é que 2 vezes x é igual a 3 vezes y, tá? Só que a gente quer comparar o x não com o y, mas sim com o
total, né? E esse total é exatamente o x mais y, tá? Então, o que a gente poderia fazer? Trabalhar com essa sentença, 2x igual a 3y, e igualar isso a uma terceira variável, que em geral a gente chama de k, né? Que é a constante de proporcionalidade. Escrever as duas variáveis em função de k, e aí automaticamente a gente consegue escrever o total em função de k também, tá? Mas só para a gente lembrar o seguinte, quando eu digo que x é inversamente proporcional a 2, isso é a mesma coisa que dizer que o x é diretamente proporcional ao inverso de 2. Então eu posso dizer, por exemplo, que x sobre meio, que é o inverso de 2, é igual a y sobre 1/3, que é o inverso de 3, tá? Então, ó, escrever isso é equivalente a escrever que 2x é igual a 3y, tá? Aí você pode perguntar, poxa, Luana, mas com todo respeito, né? Você acha mais maneiro escrever assim? Não, visualmente, realmente não fica melhor, tá? Só que aí a gente tem uma vantagem. A gente pode aplicar aqui uma propriedade de proporção, né? Então, se x está para meio, assim como y está para 1/3, eu posso dizer que essa proporção é mantida quando eu faço o somatório, né? Do numerador e do denominador. Então, eu posso dizer que x está para meio, assim como y está para 1/3, assim como x mais y está para meio mais 1/3. E aí, qual é a vantagem, pessoal? É que x mais y já é o total, né? Já é a nossa herança, tá? Eu vou chamar, inclusive, de Hzão, tá? Então, esse Hzão está representando o valor total, que é a herança recebida, né? E embaixo é uma continha com fração, mas que, obviamente, eu sei fazer. Então, aqui eu vou fazer meio mais 1/3. Vou tirar o MMC, né? O MMC é 6. Aqui vai multiplicar por 3, aqui por 2. Então, eu vou ter 5/6, né? Então, claro que todas essas frações são iguais, né? E aí eu posso combiná-las da forma mais conveniente para mim. Então, o que ele está pedindo aí na questão? Ele quer comparar o x com a herança. Então, o mais conveniente para mim, ó, é trabalhar com a primeira e com a última fração. Então, eu posso dizer que x está para meio, assim como h está para 5/6, né? E o que eu quero é escrever o x em função do h. Então, eu só vou pegar esse meio e vou passar para lá, multiplicando, tá? Se você preferir tirar essas frações daqui, né? Você pode multiplicar cruzado e depois isolar o x. Você pode, por exemplo, já fazer a divisão, né, em cada uma, tá? Para tirar essa fração daqui e depois isolar o x. Ou você pode simplesmente pegar esse meio e passar para lá multiplicando, né? Então, o que seria o meu x? Ele seria meio vezes h dividido por 5/6, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essas duas frações, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, é meio vezes 6/5 de h, tá? Aí, eu simplifico aqui, ó. E isso vai dar 3/5 de h. Então, o x, ele representa uma fração da herança. Que fração é essa? 3/5, e, portanto, o gabarito é a letra A de amor, tá? Não estou dizendo que esse caminho, gente, é um caminho melhor, tá? Eu só estou te apresentando um caminho, ok? Mas, de novo, se você preferir escrever que 2x é igual a 3y, que é igual a k, né? Você vai dizer que x é k sobre 2, y é k sobre 3. De qualquer maneira, a herança é x mais y, né? Então, você consegue escrever tudo isso em função de k. E depois você compara o k sobre 2, que é o x, com o total. Obviamente, gente, no final das contas vai dar na mesma, né? Porque o k sobre 2 seria esse meio, né? E essa fração é a que vai aparecer quando você fizer o somatório. Então, a conta no frigir dos ovos é a mesma.
O encaminhamento é que é diferente, tá bom? Mas lembra sempre disso, que escrever 2 vezes x igual a 3y é a mesma coisa que escrever que x sobre meio é igual a y sobre 1/3, tá bom? Isso porque é inversamente proporcional, né? Se fosse direto, aí já era x sobre 2 igual a y sobre 3. Tranquilos? Foi? Então, questão 14 está aí devidamente resolvida, bom? E fiquem atentos e atentas a esse conceito aí de proporcionalidade, tá? Bom, agora eu vou fazer a questão número 15. A questão número 15 também mexe aí com algumas coisas, né, que a UERJ gosta, né? Bom, porcentagem, e aí de novo, né, gente? Não é a UERJ gosta, todo mundo gosta, e tu gosta, não gosta? A gente gosta da questão de porcentagem. Às vezes a gente não está muito afim de fazer a conta, né? Mas dos males o menor, né, gente? Entre uma análise combinatória e uma porcentagem, eu acho que porcentagem é melhor pra gente, tá? Então, questãozinha de porcentagem a gente gosta, e tem aí o recurso gráfico, né? Que também é muito comum nas provas em geral, inclusive na UERJ, tá? E aquela típica questão que, assim, não tem nada demais, mas sempre tem alguma coisinha, né, para você se perder no meio do caminho. Então, precisamos ter bastante atenção. Bom, questão número 15 dizia assim: no mapa mensal de um hospital, foi registrado o total de 800 cirurgias ortopédicas, sendo 440 em homens, conforme os gráficos abaixo. Bom, então, o que significa isso, pessoal? Que do total, né, das 800 cirurgias, a gente tem 440 que foram para os homens, beleza? E aí os gráficos que ele mostra, um é em relação ao total e o outro é em relação aos homens, beleza? Cuidado com isso, tá? Importante demais ler a legenda, né? Porque às vezes a gente vê só o gráfico, vê os percentuais e sai calculando em cima de qualquer valor, né? Então, cuidado, que a legenda do gráfico é importante. Na verdade, aí temos 2 legendas, né? O que significa cada gráfico, e na parte de baixo a gente tem a legendinha pelas cores, que não tá assim muito fácil de ver, tá? Mas a gente consegue pegar o original e, claro, né, como a única informação que ele deu aí, percentual, né, foi de uma parte, obviamente essa parte é a parte que interessa pra gente, senão não teria nem como fazer a questão, tá bom? Então, esses 2 percentuais que estão indicados aí são em relação ao fêmur, ok? Tanto para cirurgias totais quanto para cirurgias em homens. E aí ele fala, de acordo com esses dados, o número total de cirurgias de fêmur realizadas em mulheres foi. Então, cuidado, né? Porque eu não posso simplesmente pegar 800 e tirar 440, porque isso é um total. E ele está falando de uma parte desse total, que seria especificamente para o fêmur, beleza? Então, o que eu tenho como descobrir a partir desses dados? Quantas cirurgias foram feitas de fêmur no total e quantas desse total foram feitas em homens. E, consequentemente, o que sobrar são as cirurgias de fêmur feitas em mulheres. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou descobrir é quantas cirurgias foram feitas no fêmur no total, juntando homens e mulheres, tá? Aí, o que eu sei? Que eu tenho um total de 800 cirurgias, que é o que faz referência nesse primeiro gráfico pizza que está aí. E dessas 800 cirurgias, 45% foram do fêmur, tá? Então, a primeira coisa que eu vou descobrir, 45% de 800. Beleza? Continha fácil de fazer, que a gente adora cortar com 0, né? Então, isso aqui vai dar 360. Então, isso aqui representa o total de cirurgias do fêmur. Show? Agora eu vou descobrir quantas cirurgias dessas foram feitas em homens. E aí, cuidado, né? Eu sei que o total dos homens é 440. Mas desse total, 40% representam as cirurgias de fêmur. Então, agora eu vou fazer 40%
de 440. Show? Então aqui, ó, corto um zero daqui com um zero daqui e corto um zero daqui com um zero daqui. Então isso é 44 vezes 4, que vai dar 176. O que significa isso? Cirurgias de fêmur feitas em homens. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse total, vou tirar o que é dos homens e o que sobrar é exatamente o que ele está pedindo, né? Que é o total de cirurgias de fêmur realizadas em mulheres, né? Então eu tenho 360 menos 176. Isso vai dar, brulum, 184 cirurgias, tá bom? E aí o gabarito é a letra C de chuchuzinho. Tá? Então, cuidado, né, gente? Porque é um tipo de questão que você olha e pensa, fácil, né? E lembra que pensar que é difícil pode ser ruim, pensar que é fácil pode ser pior, né? Porque quando a gente pensa que é fácil, a gente não dá tanta atenção e acaba perdendo um detalhe ou outro, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Com essas questõezinhas que, de repente, de fato não tem nada demais, né? Não é também para ficar colocando pelo em ovo, né, gente? Como dizia minha avó, não é para ficar tratando a questão, né, sempre como difícil, porque na dúvida eu prefiro pensar assim, não é isso, mas sempre tendo cuidado aí para a interpretação, principalmente quando a gente tem porcentagem e gráfico envolvido, né? Lembra que porcentagem é fácil? Mas é um perigo, né? Porque é aquela velha pergunta, aquele percentual foi calculado sobre que valor, né? Se você não responder corretamente essa pergunta, você com certeza vai perder a questão de porcentagem, tá? E lembra, sem querer pressionar ninguém, deixa eu beber água da Sedai aqui, gente, que tá uma delícia. Notas de Geosminas, Que delícia essa água, né, gente? Estamos nós aqui como se já não bastasse tudo. Voltou, o retorno da água com gosto esquisito. Ai, meu Deus, Brian. Lembra que a pergunta mais importante da porcentagem é sobre que valor aquele percentual foi calculado. E falando de UERJ, acho que era isso que eu ia falar, eu até me perdi. Lembra que são questões que vocês têm condição até de gabaritar, né? Dá para vocês garantirem ali os 8 acertos com certa tranquilidade, né? Claro que vocês estão cansados, mas a estrada que vocês, né, pela qual vocês percorreram até agora permite isso. Então é só ter tranquilidade e serenidade no olhar de quem fez o que precisava ser feito, né? Então agora, vamos lá na página 97, eu anotei aqui para não me perder no meu próprio roteiro. Vamos para a página 97 e vamos dar uma olhadinha na questão 16, tá? Ela também fala sobre porcentagem, né, de alguma forma. Agora não estamos pensando no percentual relacionado a gráfico, mas tem uma porcentagem envolvida nesse rolê também, tá? Então a questão número 16, ela fala assim: as farmácias W e Y adquirem determinado produto com igual preço de custo. A farmácia W vende esse produto com 50% de lucro sobre o preço de custo. Na farmácia Y, o preço de venda do produto é 80% mais caro do que na farmácia W. Então, cuidado aí, né? Porque uma hora ele compara com o preço de custo, outra hora ele compara uma com a farmácia com a outra. São coisas que, numa leitura rápida, a gente acaba perdendo. O lucro da farmácia Y em relação ao preço de custo bom, o que a gente sabe, né, sobre o preço de venda, né, gente? Ele seria o preço de custo mais o lucro, né? Só que como esse lucro está sendo calculado sobre o preço de custo, obviamente, o meu preço de venda, vou escrever isso, preço de venda, preço de custo mais o lucro.
Mas como esse lucro ele está em função do preço de custo, no fundo, eu consigo escrever essa expressão como uma parcela só, né? Em função do preço de custo, beleza? Eu só preciso saber qual é o percentual que aquele lucro representa. Então, quando eu falo para a farmácia W, né? Ele disse que ele vende esse produto com 50% de lucro sobre o preço de custo, né? Então, esse lucro, ele é 50% do preço de custo, tá? 0,5 vezes PC. Então, 1 PC com 0,5 PC dá 1,5 PC. Claro que a gente também poderia pensar, né, gente, que se eu estou tendo um lucro que é de 50%, né, como ele é soma, é como se eu estivesse somando 50%, né? Então, um acréscimo de 50%, na prática, é multiplicar por 1,5, né? Então, poderia pensar dessa maneira também. Bom, aí ele fala o seguinte, que na farmácia Y, o preço de venda é 80% mais caro do que na farmácia W. Bom, o preço de venda na farmácia W é esse aqui, né? Então, ele é 80% mais caro em relação a isso. Ele é 80% a mais, tá? Então, é como se eu pegasse aquele valor e desse um acréscimo de 80%. Aí, de novo, né? O que significa aumentar 80%? É multiplicar por um fator de correção, assim como eu fiz lá, né? No preço de custo. Que fator de correção é esse? 1,8. Por quê? Porque eu tenho o meu inicial, que é sempre o 100%, né? Se eu vou aumentar 80, eu vou ficar com 180%, né? 180% é 180 sobre 100, que é 18 sobre 10, que é 1,8, tá? Então, na verdade, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 1,8. Né? E lembra que ele garante pra gente aí também que o preço de custo é o mesmo para os dois, né? Então, esse PC ele serve como referência para as duas farmácias, tá? Bom, aí eu vou fazer essa continha aqui, ó. 1,8 vezes 1,5. Bom, multiplicar por 1,5 é pegar o cara e somar com a metade, né? Inclusive, esse 1,5 veio dessa conta, né? Então, olha só, 1,8 eu vou somar com a metade dele. A metade de 1,8 é 0,9. 1,8 com 0,9 dá 2,7. Então, isso aqui é 2,7 PC, tá? Então, na farmácia Y, o preço de venda é 2,7 PC. Mas lembra, pessoal, que esse resultado que está aqui, ele foi obtido de outra forma, porque foi feita uma comparação de uma farmácia com a outra, mas o conceito não mudou, né? O meu preço de venda, ele continua sendo o preço de custo mais o lucro, né? Então, quando eu fiz PC mais L, deu 2,7 PC, tá? Então, o meu lucro, efetivamente, ele é o 2,7 menos 1 PC, né? Que é 1,7 PC. Show? Então, ó, o lucro da farmácia Y em relação ao preço de custo, ele é 1,7 PC. Agora, o que é 1,7, gente? 1,7 é a mesma coisa que 170 sobre 100, né? 1,7 sobre 1, eu multipliquei por 100 em cima e embaixo, tá? Então, isso aqui é 170%. E aí, o gabarito é a letra A de amor. Obviamente, gente, nem precisa, né? Galera que tem mais capacidade, que tá mais tranquila com a matemática, não precisaria nem escrever isso aqui, né? Lembra que esse aqui é o valor final, ou seja, ele já está com o aumento, né? E ele está querendo saber só o lucro, ele quer só o aumento, tá?
Então, quando está multiplicado por 2,7 é porque o aumento foi de 1,7, né? Então, a gente já saberia disso, mas se você na hora, né, deu aquela ziquezira, porque quando está fazendo prova é tudo muito diferente, né? Não tem problema, é só você retomar a primeira linha, né? Retoma ali o conceito de preço de venda, que você vai conseguir chegar a essa conclusão da mesma forma, tá? De qualquer maneira, não teve pegadinha nessa questão, né? Porque ele não botou ali 270%, né? Ele poderia ter colocado, não colocou. Porque se ele bota 270, muita gente ia marcar, porque ia achar que a resposta é isso aqui, tá? Só que isso aí já é o preço de venda, e ele quer comparar o lucro com o preço de custo. Tranquilos? Então, cuidado, porque se ele botar o 270%, vai ter gente que vai acabar marcando, tá? Não sei onde essas pessoas estão, certamente não estão assistindo a essa transmissão, ok? Tira um print maroto aí, se você quiser, pra gente poder passar para a próxima questão. O pior, gente, é que, agora que a água tá zoada, dá mais sede, né? É a lei daquele menino Ed Murphy. Ah, não, é outro Murphy. Ah, delícia! Brasil, que fase! Deixa eu apagar meu quadro aqui, deixa eu molhar meu paninho, pra gente poder ir para a próxima questão. E eu vou ficar nessa página mesmo, tá? Na página 97. Então, vou pegar aí a questão 18, uma questãozinha envolvendo função, né? Função é um tópico muito amado pela UERJ, né? Gosta muito de função afim, gosta muito de função quadrática, gosta muito de função exponencial, né? O UERJ gosta de log também. O UERJ gosta de muita coisa boa, vamos combinar. A função afim, em geral, é aquela que nos deixa mais confortáveis, né? A função quadrática, ela já tem aí um pouquinho mais de informação, já tem algumas formas de abordagem um pouco mais diferenciadas, vamos dizer assim, né? Então, vale a pena a gente fazer. Inclusive, teremos aí mais de uma questão de função quadrática neste tempo de aula aí, tá? Vamos começar. Tá ruim, mas é isso aí, né, Brasil? Então, volta aí, ó, na página 97, questão 18. E tem um desenhozinho aí que eu vou reproduzir para vocês aqui no quadro, para que eu possa fazer as indicações durante a resolução. Aqui é o conceito de reta foi atualizado, né? Tem talento, gente, pra fazer um negócio reto não, tá? Mas é sempre de coração, viu? Mesmo quando fica ruim. Tem uma parabolinha. Aqui tem um ponto B. Aqui ele emenda um bichinho que ele vai falar que é um quadrado. Aqui tem um ponto A. Aqui tem um ponto D. Aqui tem um ponto C. Aí ele vai, opa, abrir mais um bocadinho a parábola, senão vai dar muito desenho. Aqui ele dá uma prolongada até encostar na parábola novamente. Esse ponto aqui é o ponto P. E a gente vem aqui, ó, aumenta um pouquinho. E aqui tem um ponto M, aqui o ponto N, tá? Tá lindo, só que não, mas vamos seguir. No plano cartesiano a seguir, estão representados o gráfico da função definida por f de x igual a x ao quadrado mais 2. Obviamente, ele está se referindo à parábola, né? Que é o único gráfico que está representado aqui, né? E de qualquer forma, eu já associo, porque trata-se de uma expressão da forma, parece que bateu um vento, né, gente? No quadrado.
é uma expressão da forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Isso aqui, se Adolfo ver isso aqui, ele morre. Essa emenda tudo eu fiz aqui, ó. Mas não conta pra ele não, que eu também não conto. A gente sabe que isso está na forma x ao quadrado mais bx mais c. Aliás, vamos aproveitar o embalo para recordar algumas coisas. Note que o meu A é positivo, o que faz todo sentido porque a concavidade está voltada para cima. Note que o meu B é igual a zero. E quando B é igual a zero, eu tenho uma garantia, né? É que o eixo de simetria da parábola, né? Aquele eixo que divide a parábola ao meio, ele é exatamente o eixo y, tá? O eixo y funciona como eixo de simetria. E quando isso acontece, nós temos, obviamente, o vértice coincidindo com o ponto onde a parábola corta o eixo y, né? Que no caso do meu desenho é o ponto B, né? Então esse pontinho aqui, ó, ele é o vértice da parábola e, obviamente, ele é a interseção com o eixo y. O que faz com que o x do vértice seja zero, né? Porque se o vértice está em cima do y, a coordenada x é zero. E faz com que o y do vértice seja exatamente igual ao c. E esse c e o y do vértice, obviamente, serão, então, iguais a 2, né? Porque é o termo independente. Então, o ponto B, ele é o ponto de coordenadas 2, 0, tá? Isso já é uma certeza aí que eu tenho, tá? E ele fala, né, que os vértices dos quadrados adjacentes ABCD e DMNP. Então, com certeza, isso daqui é um quadrado, com certeza, isso daqui é um quadrado. E a pergunta dele é a seguinte: observe que B e P são pontos do gráfico da função f. A gente está vendo isso, né, mesmo que ele não falasse. E que A, B, D e N são pontos dos eixos coordenados, né? Estão sobre algum dos eixos. Desse modo, a área do polígono ABCP, ABCPMN é formado pela união dos dois quadrados, então, no fundo, ele quer a soma das áreas desses dois quadrados, tá? Então, ele quer a área do quadradinho mais a área do quadradão. A área procurada é a área do quadradinho mais a área do quadradão. Vou chamar o quadradinho de Q minúsculo e o quadradão de Q maiúsculo. Bom, repare que a área do quadradinho eu já tenho, né? Por quê? Porque se o ponto B é o ponto de coordenadas 2, 0, significa que essa alturazinha aqui vale 2. Só que essa alturazinha, ela já é o lado do quadrado, né? Então, obviamente, o quadrado tem todos os lados iguais, né? E essa medida vale 2. Então, a fórmula da área do quadrado não tem mistério, né? É lado vezes lado, é lado elevado ao quadrado. Então, é claro que a área do quadradinho vai ser 2 elevado ao quadrado, tá? Agora, para descobrir a área do quadradão, eu preciso do lado do quadradão. E essa informação eu ainda não tenho, tá? Aí, o que eu tenho, né, de conexão de um quadradinho com o outro? Na verdade, é a parábola, tá? E aí, o que eu vou lembrar? Que esse ponto P aqui, ó, que é um dos vértices do quadrado maior, ele é um ponto da parábola também. E se ele é um ponto da parábola, ele satisfaz a lei de formação dela, tá? Se eu tiver a coordenada x do ponto P, eu vou conseguir achar a coordenada y, e a coordenada y será exatamente esta altura, que é exatamente o lado do quadrado maior, tá? Agora, tenho como determinar a coordenada x do ponto P? Tenho, né? Por quê? Porque o ponto P, ele obviamente está na vertical alinhado com os pontos C e D, né? E o ponto D, ele está a 2 unidades de distância do ponto A, que está claramente na origem, no ponto 0, 0. Então, as coordenadas do ponto D são 2 e 0, né? O x dele é igual a 2. Mas a gente sabe que a coordenada x do ponto D,
é igual à coordenada x do ponto P. Então, o x do ponto P também vale 2, tá? Agora, ele vale 2 e eu quero saber a sua coordenada y, tá? Como ele pertence à função, eu posso dizer que o y dele vai ser o resultado dessa expressão quando x é igual a 2. Então, vai ser 2 ao quadrado mais 2. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 2 dá 6. Então, o y do ponto P é igual a 6. E, automaticamente, o lado do quadradão é igual a 6 também, tá? Então, a área dele é 6 elevado ao quadrado. Show? Então, uma questão aí, né? De repente, ó, você bate o olho na figura. Pode até achar que vai ser um pouquinho complicado, né? Mas uma questão bem de boa, tá? Então, esse YP, que é 6, é a própria medida do lado do quadrado maior. Então, aqui eu tenho 4 mais 36, que é igual a 40, né? Então, a área que ele estava procurando é igual a 40 e o gabarito, portanto, é a letra D de jeans. Ainda que jeans não seja também. Tá bom? Então, fizemos aí, ó, mais uma questãozinha de função quadrática. Na verdade, a primeira de hoje, né, de função quadrática, mexendo aí com a geometria plana, né, mas de um jeito bem básico. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma outra questão que também faz esse link com a geometria plana, mas já está numa versão diferente, né, abordando um outro aspecto da função quadrática e numa situação que não está tão confortável como essa. Mas isso já mostra, né, que é uma, vamos dizer, uma tendência, né, um tipo de abordagem que a UERJ gosta de fazer. Então, a gente tem que estar preparado para fazer isso, tá? No dia da prova. Então, questão 18 foi, e aí na sequência eu vou fazer a questão 19, tá? Eu queria falar dele, aquele cujo nome não se deve falar, né, gente? É o menino Enem. Mas é engraçado porque, assim como aquela primeira questão que a gente fez, né, da divisão em partes inversamente proporcionais, essa questão 19 também é um modelo de questão que não só tem cara de Enem, como já caiu também. Só que no Enem, por incrível que pareça, ela caiu de um jeito até bem mais chatinho. Mas talvez quando eu começar a ler, você vai lembrar. Não era uma questão que falava da prata, né? E ele também falava, prata 960 tem não sei o que, tanto de prata e tanto de não sei o que. A prata é mais ou menos o mesmo estilo, tá? Só que aqui na UERJ, primeiro, né, ele trabalhou uma linguagem um pouquinho mais fácil, enunciado mais curto, então a gente, obviamente, se perde menos, né? E uns númerozinhos mais agradáveis também para a gente fazer a conta. Mas no fundo, é o mesmo modelo de questão. Assim como aquela primeira que nós fizemos também, uma questão já abordada. Mas é porque aí quando bota no Enem, contextualiza tanto, né, que às vezes a gente se perde. Mas a gente pode pensar aí na prova da UERJ, claro que até certo ponto, que a gente não tem como comparar 8 questões com 45, né? Mas dentro daqueles assuntos que são comuns às duas provas, é só pegar aquilo e trazer para um enunciado menos elaborado, né? A UERJ é mais objetiva, né? Ela não vai ficar enrolando você. A confusão que você pode fazer é uma confusão que não vou nem dizer que é do aluno, né, gente? É de qualquer pessoa que senta para fazer uma prova, né? Porque, inclusive, acho até que eu prometi contar em outra aula e não contei. Gente, vocês não têm noção das coisas que eu errei, porque eu errei no Enem. Quando eu fiz a prova. Meu Deus, eu me senti tão aluna, mas tão aluna, que eu não sei nem dizer só sentir, sabe? Mas não vou te contar ainda não, tá? Eu vou esconder um pouquinho, qualquer hora eu solto aqui. Errei a questão do... Vamos lá. Então, ó, questão 19, gente. Um anel com 15 gramas de ouro... Vamos aprender a ler, minha linda? Vamos lá. Um anel contém 15
15 gramas de ouro 16 quilates. Pronto. Isso significa que o anel contém 10 gramas de ouro puro e 5 gramas de uma liga metálica. Então, peraí, olha só. Um anel de 15 gramas de 16 quilates significa que eu tenho 10 gramas de ouro puro e 5 gramas de uma liga metálica, tá? Vou botar só liga, tá? É uma coisa mais a outra, tá? Para dar o total de 15 gramas. E isso é classificado como ouro 16 quilates. Sabe-se que o ouro é considerado 18 quilates? Se há proporção de 3 gramas de ouro puro para 1 grama de liga metálica. Show? Para transformar esse anel de ouro 16 quilates em outro de 18 quilates, é preciso acrescentar a seguinte quantidade em gramas de ouro puro. E ele quer saber que quantidade é essa, tá? Gente, no ruim, essa é aquela questão que dá para fazer até testando, né? Você pode até testar e você vai conseguir achar a resposta. Nunca é o ideal, né? Porque se a resposta for a letra D, você já fez, dependendo do formato da questão, você já fez um bocado de conta. Não é o caso dessa, né? É uma conta relativamente simples, mas é sempre melhor a gente ter uma estratégia para fazer sem ser por tentativa, tá? Agora, a tentativa, ela sempre será uma opção, né? Então, nunca vamos deixar essa possibilidade de lado, tá? Não conseguiu fazer na raça, ou melhor, não conseguiu fazer no talento, vai na raça, tá? O talento é quando usa fórmulas, o conceito. Se não der, vai na raça, o importante é fazer e garantir um pontinho, tá bom? Mas vamos entender o que ele quer aí, né? Eu tenho, se eu tiver no 16 quilates, eu tenho 10 gramas de ouro puro, né? Então, a esses 10 gramas, eu vou acrescentar uma certa quantidade, né, de ouro puro para que eu chegue ao ouro de 18 quilates. Bom, pessoal, o que tem que acontecer aqui, né? Tem que ser respeitada uma proporção, tá? E essa proporção, ela pode ser montada de duas formas. Você pode fazer a proporção do ouro puro com a liga e você pode fazer a proporção do ouro puro com o total, tá? Então aí você fica a teu critério, né? Como que você acha que vai ficar melhor para você encaminhar isso. Então, se você fizer com o total, o que vai acontecer é que você vai ter uma variável no numerador e a mesma variável no denominador, né? Cuidado com o total, porque o total é perigoso, tá? Por quê? Porque quando você somar uma certa quantidade de ouro puro, lembra que você soma o ouro e automaticamente você também soma onde? No total, tá? Então, se você fizer com o total, se esse 10 virar 10 mais x, por exemplo, né, onde x vai ser a quantidade que você acrescentou, esse 15 tem que virar 15 mais x, tá? Agora, qual seria a proporção para o total em relação ao 18 quilates, né? Você vai ter 3 de ouro puro em 4 gramas no total, né? Então, seria uma proporção de 3/4, tá? E aqui seria 10 mais x com 15 mais x. Show? Agora, se você quiser, você pode fazer com a liga. E esse 1 aqui, né, acaba dando um conforto para a nossa conta, tá? E a vantagem também é que a gente não precisa somar esse x duas vezes. Então, se a gente esquecer, na verdade, a gente não esqueceu. A gente não precisava somar mesmo, né? Então, o que eu vou ter agora? Eu vou acrescentar x gramas de ouro puro. Então, eu tenho 10 mais x para 5 de liga metálica. E isso vai ficar fixo, tá?
e eu espero que essa razão seja de 3 para 1, né? Que é a razão que eu tenho aqui, tá? De 3 de ouro puro para 1 de liga metálica. Show? Montei a minha proporção, agora é só multiplicar cruzado. Então, 10 mais x é igual a 15. Então, meu x é igual a 5 gramas, tá? De novo, se você fizer com um total, o que vai ficar? 10 mais x sobre 15 mais x igual a 3 quartos, tá? Porque aí, é porque aqui o 15 já é a soma, né? Do 10 com o 5. Aqui eu não tenho, mas é 3 com 1, a soma é 4, tá? Então, a proporção seria de 3 para 4. Mas se você fizer, vai dar o 5 de qualquer maneira. Show? Então, o gabarito é a letra B de beijinho. Bom, então mais uma questãozinha feita. Eu quase fui olhar o chat agora, achando que tá ao vivo, né? Mas tá gravando, né? Eu tô sozinha mesmo, né? Porque você vai me ver numa hora que eu não sei qual é. Não tem ninguém na sala comigo. Inclusive, se eu acabar com essa aula agora, ninguém vai saber. Não vai saber que você vai contar, né? Então, fechamos aí a questão 19, tá? Acredito que você tenha se lembrado, né, da questão lá da prata, do Enem, que é mais ou menos essa ideia, só que piorada. Até porque tinha uns valores quebradinhos lá, né? Acabava sendo um pouquinho pior. Gente, essa questão, na verdade, era da página 98, eu não indiquei, mas é porque era a sequência, tá? E agora eu sigo na mesma página. Vamos ficar na questão 22 agora. Questão 22 dessa mesma página, página 98. Bom, questão 22 dizia assim: observe a função f definida por f de x igual a x quadrado menos 2kx mais 29 para x pertencente aos reais. Então, claramente, né, uma função quadrática que está na forma ax ao quadrado mais bx mais c. O meu a vale 1, o meu b vale menos 2k e o meu c vale 29, tá? Gente, eu falo isso sempre, tem gente que acha que é bobagem, mas todo dia tem um aluno que confunde isso. Cuidado, que às vezes a expressão vem fora de ordem, né? E não é que você não saiba, mas às vezes na hora da prova é uma atenção. Você está tão acostumado no automático, né, a pegar A, B e C nessa ordem, que às vezes ele troca e você nem percebe, né? E aí você acaba fazendo as contas com os valores totalmente errados. E se tiver uma opção, né, e às vezes até tem, preparada para esse erro, você vai marcar e vai sair da prova achando que está abafando. Na verdade, errou uma parada boba, tá? Então, cuidado, lembra que o A é sempre quem multiplica x ao quadrado, o B é sempre quem multiplica x, ainda que exista uma outra variável, né? Porque a variável que aparece ao quadrado é x. Então, é uma função na variável x. Qualquer outra letra que apareça, ela é chamada de parâmetro, tá? E ela vai fazer parte dos coeficientes. Então, o meu B ali vale menos 2k, tá? Então, A é igual a 1, o B é menos 2k, e o C, que é o termo independente, vale 29. Se f de x é maior ou igual a 4 para todo valor real de x, o valor mínimo da função f é 4. Então, peraí. F de x é maior ou igual a 4 para... Olha como é que eu vou escrever isso bonito. Para todo x pertencente aos reais. Esse A de cabeça para baixo é o símbolo, né, que indica a expressão para tudo, tá? Ou seja, qualquer valor de x satisfaz essa condição, tá? Ele ainda falou, né, gente, coisas de UERJ, né? Colocou, sendo assim, o valor mínimo da função é 4. Ele não precisaria dizer isso, tá? Porque essa sentença é suficiente para você interpretar isso. Então, é importante que você tenha essa compreensão, porque numa outra questão, se essa informação adicional não for dada,
você já entendeu, tá? Então lembra que f de x é a mesma coisa que y, né? Então dizer que f de x é maior ou igual a 4 é a mesma coisa que dizer que o y é maior ou igual a 4. Inclusive, pessoal, isso está relacionado com a imagem da função, né? Então, o conjunto imagem da função seria o intervalo fechado em 4, aberto em mais infinito, né? É do 4 para cima, tá? Então, esse 4, de fato, é o valor mínimo que essa função pode alcançar. E, na verdade, faz sentido nesse contexto a gente falar em valor mínimo, né? Por quê? Porque essa aqui é uma parábola de concavidade voltada para cima, já que o meu A é positivo. E toda vez que a concavidade da parábola está voltada para cima, toda vez que o A é um número positivo, de fato a função quadrática assume um valor mínimo. Se o meu A fosse negativo e a concavidade estivesse voltada para baixo, essa função teria um valor máximo, tá? E aí aqui, ó, por exemplo, seria o contrário, né? Menor ou igual a 4, né? Então seria do menos infinito até o 4 no máximo. Show? E aí, quando a gente fala de máximo e fala de mínimo, tem que ligar um alerta, tá? Claro, né, gente, que existem 3 situações, né? Você pode ter explicitamente uma lei de formação de função quadrática, como é o caso dessa questão, né? E aí, quando ele fala de máximo e mínimo, essa associação é imediata. Você pode ter casos, como vai acontecer em outra questão daqui a pouco, onde você não tem explicitamente a expressão, mas ao ler a pergunta referente a máximo e mínimo, você desconfia de que pode ter alguma relação com função quadrática, e aí quando você lê com calma, você consegue determinar que expressão é essa, né? Você consegue, de fato, montar essa lei de formação. E existe o caso onde você viaja mesmo, né? Cuidado com isso também, gente, que às vezes pode estar falando de máximo e mínimo e não tem nada a ver com função quadrática, né? Então toma cuidado para avaliar com cuidado esse contexto aí, né? Que às vezes a gente inventa. Porque tanto a gente fala tanto, né? Que é máximo e mínimo, vértice, aí tu quer botar vértice e tudo quanto é canto, e às vezes não tem nada a ver, tá? Então cuidado aí para diferenciar essas 3 situações na hora da prova, tá? Mas aqui eu acho que não resta dúvida por ter a expressão claramente. Então, falou de máximo e mínimo, num contexto que tem uma expressão de uma função quadrática, você automaticamente vai pensar no vértice da parábola, tá? E essa é a reflexão da vida, né? X do vértice ou Y do vértice. Porque, em geral, a gente não tem dificuldade para entender que está relacionado ao vértice. O que a gente, às vezes, não consegue descobrir é se a gente quer o X ou se a gente quer o Y. Então, temos que ter muito cuidado com isso, tá? Mas, no caso dessa questão especificamente, eu acho até que ela dá um direcionamento bom, né? Por quê? Ele já está dizendo que isso aqui é o f de x, né? Então, tá claro para você que isso é o y, se você souber que f de x e y são a mesma coisa, né? Então, obviamente, se aquele 4 é o valor mínimo, ele é o y do vértice, tá? Então, o que eu sei é que o y do vértice é igual a 4, tá? Só que a pergunta dele é o valor positivo do parâmetro k. Para ele ter sido tão específico o valor positivo, é possível que você encontre 2 respostas, uma positiva e uma negativa. E aí ele já está dizendo que o que ele quer é a positiva, tá? Mas vamos lembrar o seguinte, se eu sei o y do vértice, eu tenho agora 2 caminhos para a minha questão. Um caminho é pegar a fórmula do y do vértice e igualar a 4, né? Para quem não lembra, vamos escrever aqui que o y do vértice é dado pela simpática fórmula menos delta sobre 4a. Obviamente, esse delta continua sendo o bom e velho b ao quadrado menos 4ac, tá? Obviamente, como a gente conhece todos os coeficientes, não dá trabalho substituir essa expressão, né? Então, você pode fazer por esse caminho também, tá?
Mas é sempre bom lembrar que no caso onde você deu branco, apagão, né, não sabe qual é a fórmula, ou em caso onde você percebe que usar a fórmula não é o caminho mais conveniente, né, porque às vezes calcular o valor do delta pode ser uma continha mais chata, né, então você quer fugir dessa conta, aí você tem um plano B. E qual é o plano B? É você usar o x do vértice, né, que no fundo está mais relacionado ali com o que a gente vai querer, tá? Então, o xv, ele também tem uma fórmula, que é o menos b sobre 2a, tá? E aí, gente, obviamente, essa fórmula é muito mais tranquila de usar, né? Calcular isso e calcular o y do vértice, não tem nem comparação. Agora, vamos lembrar também outra coisa, né? Essa fórmula do x do vértice, menos b sobre 2a, ela é bem parecida com a fórmula da soma das raízes, né? Que é mais uma fórmula que é importante que você leve no seu coração. Aliás, as fórmulas, né? De soma e de produto. A soma menos b sobre a e o produto c sobre a. E essa fórmula é bem parecida com a fórmula da soma, não é à toa, né? Claro que nem sempre as raízes da função quadrática são números reais, a gente sabe disso, né? A gente sabe, inclusive, que isso depende do delta. São 3 situações, vamos recapitular. Quando o delta é positivo, eu tenho 2 raízes reais diferentes. E o que isso significa? Que o gráfico da função vai cortar o eixo x, em 2 pontos diferentes. Quando meu delta é igual a 0, eu tenho 2 raízes reais iguais, o que significa que a minha parábola vai tangenciar o eixo x, né? Vai tangenciar o eixo horizontal, tá? E quando eu tenho o delta negativo, é quando eu não tenho raízes reais, né? É quando a minha parábola não toca o eixo x, beleza? E no caso específico, né, quando a gente tem 2 raízes reais diferentes, fica mais fácil a gente entender de onde veio aquela fórmula. É claro que o certo seria provar isso para todas as situações, mas o caso mais fácil de ver é com 2 raízes diferentes. Então lembra que o vértice, nós podemos ver que já está aqui, né? O eixo de simetria da parábola, ele sempre passa pelo vértice, né? Lembrando que o eixo de simetria é o eixo que divide a parábola ao meio, tá? Então, quando você traça esse eixo de simetria e você tem 2 raízes reais diferentes, fica claro que o x do vértice ele está no ponto médio, né? Do segmento que liga uma raiz à outra. E para a gente encontrar as coordenadas do ponto médio, né, ou x do ponto médio de um segmento, é só fazer a média dos extremos. Então, automaticamente, o x do vértice é x1 mais x2 dividido por 2. Só que x1 mais x2 é a soma das raízes, né? Então, é menos b sobre a dividido por 2, que é o menos b sobre 2a, tá? Então, se você tem mais facilidade para decorar a fórmula do y do vértice, você pode ficar só com ela. Porque aí, para calcular o y, o que você vai fazer? Você vai calcular o x e depois você vai substituir na lei de formação, tá? Então, a gente pode fazer isso, inclusive, né? Calcular o x do vértice, substituir na fórmula e a gente já sabe que o resultado dessa substituição vai ser 4, né? Porque o y do vértice já foi dado. Então, tira o print, que não vai caber ali, vai ficar complicado. E aí a gente tem isso aqui, ó, x do vértice menos b sobre 2a, que no nosso caso, ó, o b é menos 2k, né? Então, menos b é 2k. Como a é 1, 2 vezes 1 dá 2, então o x do vértice, na verdade, é o próprio k, né? Então, eu tenho k ao quadrado, que é substituindo, deixa eu escrever, substituindo xv na lei de formação,
Aí a gente tem k ao quadrado menos 2k vezes k, né? Eu tô tirando o x e tô botando k, tá, gente? Porque ele é o x, né? No caso, o x do vértice. Show? Mais 29. E eu já sei que isso é igual a 4. Porque se você pega o x do vértice e joga na lei de formação, ela automaticamente vai responder o y do vértice. Que susto! Achei que era o meu copo que ia cair água, mas não. Tá tudo bem. Turma, agora eu tenho uma equação com k. Então isso aqui é k ao quadrado menos 2k ao quadrado, né? kk, mais 29 igual a 4. Então, ó, aqui vai dar menos k ao quadrado, jogo para lá, vira k ao quadrado, 29 menos 4 dá 25, então k ao quadrado é igual a 25. Ó, como já era de se esperar, né? Eu vou ter duas respostas aqui, né? Rigorosamente falando, o k é mais ou menos a raiz de 25, então ele é mais ou menos 5, porém, o textinho falou, né? Assim, o valor positivo do parâmetro k é, aí você vai marcar o 5, tá? Então, o gabarito é a letra A de amor. Show? Então, aí, ó, uma questão de função quadrática, mas que agora trabalha com outro aspecto, né? Que é a questão do vértice. Embora na questão lá do gráfico a gente também tenha citado, né, o vértice por conta daquela particularidade, né, o fato da gente ter o eixo Y como eixo de simetria, né, e portanto, acho que eu quebrei nessa que eu deixei cair, e portanto o ponto que representa o vértice coincidindo, né, com o ponto onde a parábola corta o eixo Y, mas era um detalhe secundário naquela questão, tá? Então aqui a gente já foi mais a fundo nessa questão de vértice mesmo. Deixa eu apagar para lá. Agora, deixa eu ver aqui, próxima questão, vamos lá na questão 29, vamos lá na questão 29, a questão 29 está na página 100. Página 100, questão 29. E essa questão dizia assim, ó, um triângulo equilátero possui perímetro P em metros e área A em metros quadrados. Os valores de P e A variam de acordo com a medida do lado do triângulo. Desconsiderando as unidades de medida, a expressão y igual a P menos A indica o valor da diferença entre os números P e A. O maior valor de y é igual a... Esse é aquele momento que você fala, Deus é bom, mas é zoeiro. Porque como é que pode, nessa sopa de letrinhas, a resposta ser alguma coisa vezes raiz de 3? Esse é aquele momento que você olha e fala, meu Deus, como assim? É que nem aquela questão que não tem uma fórmula, tem um texto enorme e no final ela fala, use log de 2 igual a 0,3. E você fica se perguntando como que aquele log vai ser inserido naquele contexto, né, gente? É o mesmo drama vivido nessa questão, tá? Mas aí, vamos entender alguns sinais que a questão dá, né?
Bom, primeiro, como eu falei para vocês, a questão que a gente acabou de fazer, ela falava de máximo, né? Máximo não, de mínimo na questão, mas você tinha uma lei de formação de função quadrática. Então, quando ele usar a palavra mínimo ou máximo nesse contexto, você vai imediatamente associar o vértice, não tem dúvida, tá? Aqui nessa questão, bom, ele não usou exatamente a palavra máximo ou a palavra mínimo, tá? Mas ele usou aí o maior valor de y, que seria o equivalente a dizer o y máximo. E aí lembra que eu falei, às vezes pode não ter realmente nada a ver com função quadrática, tá? Então a gente tem que considerar essa opção. Mas, repare, ele falou que o y é a diferença entre P e A. Nessa hora aí foi importante, né, gente, desconsiderar a unidade de medida, porque senão eu vou estar fazendo uma coisa que está em metros menos uma coisa que está em metro quadrado, não faz muito sentido essa conta. Então, ele está se referindo à diferença numérica mesmo, tá? Não em relação à unidade de medida. Mas esse y, que é igual a P menos A, ele fala claramente lá no texto, ó, que os valores de P e A variam de acordo com a medida do lado do triângulo. Então, vê se você concorda que eu poderia mudar esse texto para o seguinte, ó. Os valores de P e A variam em função da medida, né, do lado do triângulo. Show? Então, olha só. Alexandre, você chegou em boa hora. Vou parar 5 minutinhos, tá? Depois que eu fizer essa questão, Pedro. Se puder ficar por aqui. Show? Então, olha só, gente. Eu vou tentar agora relacionar o P e o A com o lado do triângulo. Lembra que esse triângulo é equilátero, tá? Então, olha só. O que é o perímetro do triângulo equilátero? Bom, o perímetro de qualquer figura é a medida do seu contorno, né? Mas o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Vou chamar essa medida, por exemplo, de L, tá? Então, o meu perímetro, ele vale 3 vezes L. De L é o lado do triângulo, tá? Ou a medida do lado. Show? Bom, e a área, eu também sei calcular. Bom, a área de triângulo, base vezes altura sobre 2, é o arroz com feijão da vida, né? Essa fórmula todo mundo conhece. Mas no caso do triângulo equilátero, a gente tem uma fórmula já mais arrumadinha, que veio do base vezes altura sobre 2, né? Mas a gente já chega numa versão um pouco melhor, que é o famoso L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então eu consigo escrever essa expressão também em função do lado, né? Como ele mesmo garantiu. E aí, pessoal, cuidado só um detalhe, né? É muito comum a galera confundir a fórmula da área com a fórmula da altura, né? Então a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2 e a área L é o quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Cuidado para não misturar isso na hora da prova. Bom, e aí quando a gente olha para essa expressão, né? Talvez não de perto, mas dá aquela afastada no papel, você vai ver que agora fez mais sentido. Porque essa expressão que está aqui, gente, é uma função quadrática. Esse L, ele está fazendo o papel do nosso X, tá? E de fato, ó, o Y está variando em função da medida do lado. Y variando em função de X, beleza? E cuidado, porque esse é o alerta que eu dei, né? Como a gente respeitou a ordem da expressão, para a função quadrática, isso aqui está fora de ordem, né? Então, atenção, porque o meu A, né, do AX ao quadrado, ele vale menos raiz de 3 sobre 4, tá? Porque o x ao quadrado aqui é L ao quadrado. Então, o coeficiente dele é que representa o coeficiente A. O B é quem multiplica o x. Pra gente é L, então ele vale 3. E o C é o termo independente, que aqui não tem nada, então é porque ele vale 0. Show? Muito bom. Aí a pergunta dele foi a seguinte: qual é o maior valor de y? Pessoal, qual é o valor máximo de y? Eu sei que é muito comum a galera ficar na dúvida se é xv ou yv, né? Mas aqui, eu acho que assim, só se você tiver com disposição para problematizar, né? Tem que tomar cuidado com isso também. A gente quer arrumar um problema, né? O problema não existe, mas você quer arrumar um. Ele quer o maior valor de y. E esse y está no lugar do y mesmo, né? Do que a gente tradicionalmente chama de y. Então, se ele quer o maior valor de y, ele quer o y do vértice. Show? A pergunta dele é o yv.
Bom, como na questão anterior eu calculei o xv para depois substituir, nessa eu vou usar a fórmula, tá? Então lembra que o YV é menos delta sobre 4A. E nesse caso, gente, o delta, ele tá fácil de calcular, né? Porque o delta é b ao quadrado menos 4ac. Só que o c é zero, né? Então, quando eu substituir na fórmula b ao quadrado menos 4c, esse pedaço aqui, ó, vai subir, né? Porque zero vezes alguma coisa é zero. Então, vai sobrar só o b ao quadrado. E o b ao quadrado é 3 ao quadrado, que é 9, tá? Então, o meu YV, que é o maior valor que o y pode assumir, é menos delta, que é menos 9, sobre 4 vezes o A. E o A é menos raiz de 3 sobre 4, tá? Aí, ó, esse 4 que está multiplicando a fração, pode cortar o 4 de baixo. Menos 9 dividido por menos raiz de 3 vai ficar positivo, né? Só que 9 sobre raiz de 3 a gente não vai encontrar nas opções, porque a gente adora racionalizar, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, né? Então, aqui eu tenho 9 raiz de 3. Embaixo eu tenho raiz de 3 ao quadrado, que você pode cortar o quadrado com a raiz, ou raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3. E 9 dividido por 3 dá para simplificar. Obviamente, né, gente? O 3 que está dentro do radical não pode simplificar com o 3 que está fora, né? Mas esse 9 daqui pode simplificar com esse 3. Então, isso aqui vale 3 raiz de 3, que é o que está na letra B de beijinho. Show?
Voltamos depois do nosso intervalo comercial, então vamos na página 100 ainda, Pivô. Já apaguei meu quadro, agora eu não tirei o print, só você voltar, né? Porque tá gravado, você volta, tira o print naquela que eu falei, então daqui a pouquinho a gente volta, aí tu pá, printa e a gente segue o nosso live, tá? Então vamos pegar aí, ó, mais duas questõezinhas pra gente finalizar esse momento e daqui a pouquinho ou em outro dia, eu não sei, eu vou gravar agora, mas quando você vai ver eu não sei, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou gravar um segundo momento para você ter mais resolução de questão, tá bom? Então, ó, segue lá na página 100 e vem comigo na questão número 30, tá? Questão número 30 é aquela famosa questãozinha de sistema, né? Deixa eu fechar aqui, gente, para ter privacidade. Aquela famosa questãozinha de sistema, a UERJ gosta muito, né? A UERJ gosta muito de sistema de equações e gosta dessa versãozinha aí, né? Tem um desenhozinho, um negocinho, pegar alguma situação, tem aquela questão dos copos, lembra dessa? Os copos descartáveis, que ele fala que ou desperdiça, ou sai um, ou sai dois, ou sai três, se sair dois, desperdiça um, sai três, desperdiça dois, lembra disso? Então sempre tem umas questõezinhas de sistema, tá? E aí não é diferente, só que aqui ele botou uma tirinha, a gente fica, né? Porque você pode ver a Mônica, a Magali, aí você já queria que ele viu o profetivo, tá? Então tem um negocinho escrito lá, mas eu não vou ler, primeiro eu vou ler a questão. Então ele fala assim, ó, de acordo com os dados do quadrinho, então peraí, os dados do quadrinho são relevantes. A personagem gastou R$ 67 na compra de X lotes de maçã, Y melões e 4 dúzias de bananas, em um total de 89 unidades de frutas. Duas considerações a serem feitas aí, tá? Primeiro, cuidado na hora de resolver para não misturar dinheiro com quantidade, tá? São duas coisas diferentes, o quanto a pessoa gasta em dinheiro e o quanto ela compra em quantidade de frutas. Segundo, é comum você, num primeiro momento, achar que a questão tem mais variáveis do que ela de fato tem, né? Então, repara, ó, que para as bananas ele foi específico. Ela comprou 4 dúzias de bananas. Então, você sabe exatamente quantas bananas a pessoa comprou, tá? Então, cuidado, porque no fundo, a gente só tem aí o número de lotes de maçã, e aí cuidado, né? Porque um lote não tem necessariamente uma maçã, né? Ou somente uma maçã, e Y melões. Então, são referenciais diferentes também, cuidado com isso. E ele quer saber, desse total, o número de unidades de maçãs comprado foi igual a... Então, cuidado, porque, de novo, você pode achar primeiro quantos lotes foram comprados, mas a pergunta dele é quantas maçãs foram compradas, tá? Então, olha só, vou trabalhar com as variáveis do problema. Então, são X lotes de maçã, Y melões e 4 dúzias de banana. Aí só precisamos lembrar que a dúzia é 12, né? Então 4 vezes 12, 48 bananas. Tá? Então olha só, primeira coisa que eu sei é que a personagem gastou R$ 67. Aí vamos lá, ó, no quadrinho, tá? O que o quadrinho diz pra gente? Que um lote de maçã custa R$ 5. Mas eu comprei X lotes, então cada um custa 5, né? Então, se eu comprar um, eu gasto 5. Se eu comprar 2, eu gasto 5 vezes 2. Se eu comprar 70, eu gasto 5 vezes 70. Mas eu comprei X, então eu vou gastar 5 vezes X, tá? Mais o dinheiro que eu vou gastar no melão. Aí o melão, ó, o preço da unidade é R$ 5. Então, se eu comprar um melão, R$ 5. Se eu comprar 2 melões, 5 vezes R$ 2. Se eu comprar 30 melões, 5 vezes 30. Mas eu comprei Y melões. Então, eu gastei 5 vezes Y, tá? E além disso, tem o gasto da banana. E a banana, ó, ele falou que custa R$ 3 a dúzia. Mas ele comprou 4 dúzias, né? Então, ele gastou 3 vezes 4,
ele gastou R$12. E no total é que isso dá 67. Show? Então está aqui a minha primeira equação. Vamos só dar uma arrumadinha. 5x mais 5y é igual a 67 menos 12, que dá 55. Então a gente pode dividir, né, toda essa equação por 5 e a gente tem x mais y igual a 11. Bom, uma equação com duas variáveis, né, toda a expectativa da segunda equação. E agora eu vou trabalhar com a quantidade de frutas, tá? Então são 89 unidades de fruta. Aí lembra o seguinte, ó, são X lotes de maçã, mas cada lote tem 6 maçãs, né? Então eu posso falar o seguinte, ó, que em X lotes eu tenho 6 vezes X maçãs, beleza? Mais Y melões, e aí o Y já é a quantidade mesmo, né? Então tá tudo bem. E mais as 48 bananas, que são 48 unidades, né, da fruta chamada banana. Isso vai dar um total de 89. Beleza? Então daqui vai sair a outra equação. Então 6x mais y é 89 menos 48, que dá 41. Pronto. Já tenho as duas equações nas mesmas duas variáveis, tá? Sempre podemos usar o método que for mais confortável para a gente, mas eu vou fazer o método da adição. Então, eu vou pegar essa equação e, na verdade, eu vou subtrair dela a segunda. Mas não é método da adição. Você somar multiplicando por menos 1 é a mesma coisa que você subtrair, né, gente? Não faz diferença, tá? Se você quiser chamar de método de subtração, pode. Então, ficou 5x, o y com menos y vai cortar, 41 menos 11 dá 30. Então, o x é igual a 6. Atenção, porque o x é o número de lotes. E a pergunta dele é quantas maçãs foram compradas. Então, obviamente, ele comprou 6 vezes 6, 36 maçãs. E o gabarito é a letra C de Xuxa. Tá? Então, uma questão clássica também, né? Sem muita dificuldade. Só ler com calma e cuidado com isso, tá? É muito comum a criaturinha ter essa dificuldade, né? De distinguir ali, né? Quando você tem preço e quantidade, tá? São dois aspectos diferentes, então eles vão estar em equações diferentes, tá bom? E aí, para fechar esse nosso primeiro encontro, vamos para a questão 33, tá? Que a gente retoma aí a nossa porcentagem para a gente fechar com chave de ouro, tá? Então, olha só, a questão número 33, ela tem um paranauê, né? Parecido com o de outra questão. Só que na outra questão não tinha a pegadinha e nessa tem, tá? Então cuidado com isso, ó. A questão 33 fala assim: considere uma mercadoria que teve seu preço elevado de X reais para Y reais. Para saber o percentual de aumento, um cliente dividiu Y por X, obtendo quociente igual a 2,08 e resto igual a 0. Bom, então, obviamente, se eu fizer Y sobre X, isso dá 2,08, tá? Em relação ao valor de X, o aumento percentual é equivalente a... Gente, é a mesma ideia daquela questão lá do preço de custo, do lucro, né? Mesma ideia. Só que lá ele não deixou a opção preparada para você errar. Aqui ele deixou, tá? Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Esse Y, ele é o valor final. Custava X, agora custa Y. E esse Y, ele é 2,08 vezes X. Ou seja, ele representa
o valor inicial multiplicado por 2,08, tá? Só que a pergunta dele é o percentual de aumento, beleza? Então, olha só, o cara era X e ele passou para 2,08x. Então, o meu aumento foi 1,08, tá? Cuidado com isso, né? Esse 2,08 é o valor final e ele quer o aumento, tá? Então, se está multiplicado por 2,08 é porque aumentou 1,08. É só pegar o 2,08 e tirar 1, né? Porque esse 1 é o 1x, que é o nosso 100%, tá? Então, na verdade, ó, isso daqui representa 108%, que é a letra C de chuchu, tá? Ou, nesse caso, C de cuidado. Por quê? Porque tem o 208%, tá? Na letra D de dado. Então, cuidado com essa questão, tá bom? Então, fiquem sempre atentos aí nas questões de porcentagem sobre esse aspecto, né? Se ele quer o valor final, ou se ele quer o aumento ou a redução, né? Sobre que valor aquele percentual está sendo calculado. Todos esses aspectos são totalmente importantes para as questões de porcentagem, beleza? Então é isso, pessoal. Esse encontro acaba aqui. Em algum momento você vai assistir a outra gravação que farei com novas emoções e com outras questões. Para quem continua na luta, fiquem firmes, porque agora falta bem menos do que faltava. A gente já está no outro ano com pendência do anterior, mas daqui a pouquinho a gente resolve tudo e em breve a gente vai só correr para a vitória. E eu já consigo ver, no meu camarote eu já posso ver as consultas de graça que eu terei. As cirurgias, eu quero ser presa por falsidade ideológica. Eu quero você fazendo plástica até dizer chega aqui, tá bom? Eu aguardo por esse momento e ele vai chegar em breve. Tira o print e a gente encerra por aqui. Foi? Acabou?